Você já percebeu que o problema do mundo não é a falta de ideias, mas o excesso de frases prontas? É como se estivéssemos vivendo numa feira livre da lógica. Cada um gritando seu slogan, vendendo verdade no quilo, 3 por 10, aceitamos Pix. E o mais curioso é que no meio desse falatório, todo mundo parece se sentir inteligente só porque conseguiu decorar uma frase curta. A humanidade virou aquele aluno que não estudou o livro inteiro, mas anotou uma citação bonita para postar no Instagram com fundo de pôr do sol. E acha que isso é pensamento. E é aí que entra a contradição. Nunca tivemos tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, tanta preguiça de pensar. É como se o cérebro tivesse virado um aplicativo com limite de caracteres. O livro A Revolução dos Bichos já sabia disso muito antes do Twitter existir. No livro, quem leva essa filosofia da concisão às últimas consequências são as ovelhas. Criaturas simpáticas, fofas e intelectualmente tão aerodinâmicas que qualquer turbulência de raciocínio passa direto. Elas não debatem, não questionam, não analisam, elas repetem. Sempre. Como aquele amigo que, numa discussão séria, solta é tudo culpa da mídia, e o Lula, e o PT, hein? E acha que encerrou o assunto. E os slogans das ovelhas têm a profundidade de uma poça depois da garoa. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Só isso. É o equivalente rural do é sobre isso, tá tudo bem. Funciona como um código interno, um aperto de mão secreto do rebanho, uma senha de acesso ao clube da não reflexão. E o efeito é quase mágico. Ninguém precisa gastar energia entendendo o que acontece. É só você apertar o play na garganta e repetir o mantra. É como se a mente pensasse, finalmente uma ideia que cabe inteira no adesivo de carro. Mas não se engane, a repetição não é sinal de segurança, é sintoma de anestesia. As ovelhas acreditam que estão participando da revolução, quando na verdade elas estão servindo de sistema de som ambulante para o Napoleão. É propaganda com 4 patas. A gente ri delas, claro, até perceber que está fazendo igual, seja nas redes sociais, no churrasco da família ou na reunião de trabalho. Estamos sempre a um passo de virar ovelhas. Basta ouvir algo que confirma o que já pensamos e a gente começa a repetir aquilo sem mastigar. É mais rápido, é mais fácil e infinitamente mais perigoso. O pior é que essa repetição cria uma falsa sensação de pertencimento, porque quando você grita, junto com o coro, sente que está do lado certo da história. É a mesma lógica de estádio de futebol. Não importa se o juiz errou ou acertou. Se o time marcou, você vibra. Se ele errou contra o adversário, você chama de justiça divina. Slogans funcionam assim. É um escudo contra a complexidade, uma cerca que separa nós e eles e que, de quebra, economiza neurônio. E aí está o ponto doloroso. Pensar é desconfortável, exige energia, te coloca em confronto com suas próprias incoerências. Já o slogan é macio, quentinho, como lã de ovelha. Você veste e, de repente, o frio da dúvida some. Só que nesse calorzinho, a capacidade crítica vai murchando como uma meia esquecida no varal. Então, antes de rir das ovelhas, vale olhar para a própria boca. Quantas das frases que você repete são realmente suas? Quantas você já mastigou até sentir o gosto? Ou será que no fundo você está só ruminando o mesmo pensamento que te deram pronto? Porque pensar por conta própria é arriscado, dá preguiça, dá medo. E como a gente vai ver nesse vídeo, o conforto do rebanho é sedutor demais para quem teme o frio do pensamento solitário. Você já reparou como pensar é um esporte radical? Não porque seja perigoso em si, mas porque dá trabalho. E qualquer coisa que dê trabalho, a gente terceiriza. Por isso, o conforto do rebanho é tão irresistível. Não é sobre estar junto, é sobre não precisar carregar o peso da própria consciência nas costas. É igual ir para academia e pedir para alguém fazer esteira por você. Não funciona, mas a sensação de alívio é imediata. A psicologia social já cansou de mostrar isso. No experimento de Ast, as pessoas concordavam com a resposta errada só para não destoar do grupo. É como olhar para o céu, ver claramente que é azul, mas dizer que é verde porque todo mundo à sua volta está insistindo nisso. E você sorri e concorda e pensa, azul, verde, tanto faz, desde que ninguém me olhe torto. Porque ser o estranho da sala exige mais coragem do que a gente imagina. Já no experimento de Milgram, a obediência à autoridade mostrou que não é preciso um chicote real para dobrar as pessoas. Basta alguém de jaleco dizendo continue e pronto. E lá está você apertando botões que podem machucar, porque a ordem veio de cima. E no campo das ovelhas, cima significa aquele porco Napoleão e seus porta-vozes fofinhos de 4 patas. Elas não só aceitam a ordem, como a transformam em música de fundo para sua vida na granja. A despersonalização completa esse pacote.
Quando você é parte de um grupo, sua identidade se dilui como açúcar no café. O eu vira nós, e nesse nós, muita gente se esconde para não ter que assumir nada. É um carnaval sem máscara, porque a própria multidão já é a fantasia. Você não é mais o João, a Maria ou o Paulo, é o povo. E o povo não pensa, o povo reage. E o mais engraçado ou trágico disso tudo é que essa dissolução tem benefícios imediatos. Você não é responsável pelas decisões do grupo, mas colhe o calor da aceitação. É como sentar numa fogueira no inverno. Ninguém quer saber se você trouxe lenha ou não, contanto que você mantenha o coro afinado. Não precisa saber a melodia inteira, basta saber o refrão. E aqui está a armadilha. O refrão é a coleira. Repetir o que todo mundo repete te dá um passe livre para o aconchego coletivo, mas também te prende nele. É uma prisão acolchoada, sem grades visíveis, onde o preço da liberdade é o desconforto de pensar sozinho. E convenhamos, quem vai trocar um cobertor quentinho por um vento gelado na cara? Por isso o rebanho é tão eficiente. Ele não expulsa quem pensa diferente, ele só abafa. E abafado, o pensamento morre devagar, sem nem dar nenhum escândalo. O silêncio crítico é substituído por um coro previsível. É o modo mais confortável de não existir intelectualmente. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais engenhoso. O pastor invisível, porque esse rebanho não se movimenta sozinho. Ele acredita que anda porque quer, mas cada passo, cada balido, cada pausa já foram programados por alguém que nem precisa aparecer para controlar. E o mais intrigante sobre o pastor invisível é que ele não precisa gritar, ameaçar ou nem sequer aparecer. Ele sabe que o melhor chicote é o que mora dentro da cabeça da ovelha. Napoleão, na Revolução dos Bichos, entendeu isso cedo. Quem controla o refrão não precisa controlar a música inteira. É como ter um controle remoto universal da mente coletiva. Um botão só e o rebanho inteiro muda de canal. Esse mecanismo é tão eficiente que até a psicologia social aplaudiria de pé, de preferência nas quatro patas. Lembra do experimento de Milgram que eu falei agora há pouco? Então, a obediência era mantida não pela ameaça física, mas pela presença de uma autoridade simbólica. No caso das ovelhas, Napoleão terceiriza essa autoridade, coloca porta-vozes fofinhos com olhos meigos e focinhos úmidos, para repetir as ordens de forma tão doce que até parece carinho. É uma propaganda com textura de pelúcia. E aqui entra a genialidade perversa, o consenso fabricado. As ovelhas não repetem o lema porque têm medo, mas porque acreditam que todos à sua volta já acreditam nele. É o efeito manada com certificado de autenticidade. Você não quer ser o único que não repete o refrão. Não porque a polícia vai te prender, mas porque o silêncio vai te trair. É o constrangimento social, a forma mais barata e silenciosa de coerção. O pastor invisível, ele não precisa segurar a coleira. Ele basta ensinar a ovelha a se policiar sozinha. É a ditadura da autorregulação. Você pensa duas vezes antes de questionar. Não porque alguém te proibiu, mas porque a simples ideia de ser o diferente dá coceira na alma. No fim, a censura mais eficaz é aquela que a gente aplica em si mesmo, com um sorriso no rosto e hashtag de orgulho. E como se não bastasse, a figura da autoridade ela se camufla no grupo. Você não vê o Napoleão todo dia, mas vê a sua vizinha ovelha repetindo o lema com convicção. E a convicção é contagiosa não porque ela esteja certa, mas porque ela fala como se estivesse certa. A confiança é a maquiagem perfeita para a mentira. E quando essa mentira é repetida pelo rebanho inteiro, ela vira paisagem. Você para de questionar a árvore porque ela já está lá há anos. O problema é que essa paisagem ela não é neutra, ela é projetada. E o projetista sabe que a melhor forma de manter o controle não é com correntes pesadas, mas com frases leves, fáceis de repetir, que cabem no intervalo entre um bocejo e outro. É o poder da simplificação. Transformar o mundo inteiro de complexidade em meia dúzia de palavras mastigadas. O slogan é a invenção mais genial já criada para quem quer mandar sem parecer que está mandando. É o açúcar do pensamento, barato, viciante e com aquele efeito colateral silencioso que só aparece quando já é tarde demais. Não alimenta, mas dá a ilusão de energia. É como viver à base de refrigerante. Parece que você está matando a sede, mas você só está desidratando por dentro. A mente adora isso porque o cérebro é preguiçoso por natureza. Bom, não me leva mal aqui, ele é ótimo para coisas importantes, como manter o seu coração batendo e te fazer desviar de um cocô de cachorro na calçada. Mas quando o assunto é reflexão profunda, ele procura atalhos. E slogans são atalhos cognitivos, as famosas heurísticas. Em vez de lidar com a complexidade do mundo, ele escolhe a frase já pronta e coloca no modo repetição.
É como usar uma receita de bolo para tentar cozinhar a vida inteira. A beleza ou tragédia disso tudo é que o slogan simplifica de forma tão eficiente que elimina a necessidade de pensar. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Pronto, tá aí toda a filosofia política da Fazenda, embalada em 7 palavras e nenhuma dúvida. Funciona como um adesivo mental. Você cola na testa e pronto, já está protegido contra qualquer reflexão que exija mais de 3 segundos de atenção. E a indústria dessa simplificação, ela é muito bem abastecida. Publicidade, política, religião e até a sua tia no grupo da família. Todo mundo sabe que a mensagem mais eficaz é a mais curta. Menos é mais. Nunca foi tão levado ao pé da letra. Só esqueceram de avisar que, no pensamento, menos costuma ser menos mesmo. E muito menos perigoso para quem manda. Os slogans também têm um outro truque. Eles emocionam. Não precisa convencer pela lógica, ele só precisa acionar o botão certo no seu fígado emocional. Palavras como liberdade, patriotismo, progresso, fé, são temperos universais. Combinam com qualquer prato, inclusive com aquele que, no fundo, você não gostaria de comer. É tipo colocar glitter numa bomba relógio. Você nem percebe que está segurando algo perigoso só porque ele está brilhando. E é claro que isso funciona melhor em grupo. Porque quando todo mundo repete, a mensagem não é só uma frase. É uma batida constante, um mantra coletivo. E mantras têm um efeito hipnótico. Depois de um tempo, você nem precisa acreditar. Basta continuar dizendo. É a música chiclete da ideologia. Não importa se é boa ou ruim. Você concorda cantando. Mas há um preço. Quanto mais você repete slogan, mais o mundo fora dele parece ameaçador. Porque o slogan é um cobertor pequeno que cobre a cabeça, mas deixa os pés de fora. E, para não sentir frio, você se encolhe, se fecha, se mantém perto da fogueira do grupo. É o pertencimento como jaula dourada, quentinha por dentro, mas com grades invisíveis. Estar dentro é quentinho. É como entrar numa festa e perceber que todo mundo está usando a mesma roupa, cantando a mesma música e rindo das mesmas piadas. E de repente você também está rindo, mesmo sem entender a piada. É o pertencimento na sua forma mais pura. Aquela sensação reconfortante de fazer parte de algo maior do que você. E na Fazenda do livro A Revolução dos Bichos, as ovelhas vivem isso com devoção. Repetir slogan não é só propaganda, é um crachá invisível. É a senha que garante o acesso VIP ao grupo, à tribo, o nós sagrado. E como todo nós, ele só se sustenta quando existe um eles para apontar o dedo. A teoria da identidade social de Tajfel já explicou isso. Para existir coesão no grupo, precisa haver contrastes, o tal outgroup. Se 4 pernas são boas, 2 pernas não são apenas ruins, são perigosas. E assim o pertencimento vira a tal da jaula dourada. Você se sente protegido, amado e reconhecido, mas também vigiado. Não é que alguém precise te ameaçar, a própria dinâmica faz o trabalho. Quem se afasta da fogueira sente o frio. Quem desafina o refrão sente o silêncio pesado. E silêncio dentro do rebanho é quase um crime. Esse é o dilema. O ser humano precisa pertencer. Mas o preço disso, muitas vezes, é o aluguel da própria consciência. A gente abre mão do desconforto de pensar para receber em troca o conforto da aceitação. É como trocar um par de asas por um cobertor. Voa? Não. Mas pelo menos você não sente o vento gelado. E esse cobertor coletivo, ele é tramado com fios de segurança emocional. Lá dentro, o mundo parece simples, as respostas são rápidas e todo mundo sabe exatamente quem são os heróis e os vilões. Fora dele, há nuances, dúvidas, paradoxos. E não existe coisa mais aterrorizante para quem vive de slogans do que um paradoxo. Paradoxo é como uma pedra no sapato da lógica preguiçosa. Incomoda e obriga a parar para pensar. O drama é que quanto mais tempo você passa dentro, mais o fora parece hostil. É tipo morar a vida inteira numa cidade cercada por muralhas e ouvir boatos terríveis sobre o que existe além. Você não sabe se é verdade, mas também você não quer descobrir. Afinal, e se for pior? E se for melhor? Ambas hipóteses dão medo, porque uma ameaça a segurança, a outra porque ameaça o conforto da mentira. O pertencimento é uma necessidade biológica, mas também é um mecanismo de controle social perfeito. E quando somado à repetição de slogans, cria algo quase impossível, de romper um consenso que não precisa de provas, só de aplausos. Mas essa engrenagem tem um outro componente fundamental. Não basta sentir que está dentro, é preciso que todos ao redor estejam pensando igual. E é aí que a massa entra em cena, com sua lógica própria e sua impressionante capacidade de transformar emoção em obediência. A massa é uma criatura curiosa. Individualmente, cada pessoa pode ter suas dúvidas, suas contradições e até um certo charme intelectual. Mas quando junta
tudo no mesmo balaio, o resultado é um ser coletivo com QI de micro-ondas e paciência de fila de banco. Gustave Le Bon já dizia: o indivíduo dentro da massa não pensa, ele sente. E sentir é ótimo, até que alguém descubra como usar esse sentimento para vender ideias, produtos ou revoluções de segunda mão. Na fazenda de Revolução dos Bichos, isso é quase um esporte. As ovelhas não nascem prontas para o culto do slogan, mas são treinadas nele até que a repetição se torne um instinto, como respirar ou coçar uma pulga. É a sugestionabilidade em ação. Você ouve algo tantas vezes que deixa de ouvir e passa a ser. A frase não está mais fora de você, ela é você. É como usar um perfume todos os dias. Depois de um tempo, você não sente mais o cheiro, mas ele continua lá, impregnando tudo. É aqui que entra outro pensador, Louis Althusser, com sua tese dos aparelhos ideológicos. Não basta repetir o lema, é preciso que ele molde o próprio sujeito. A ideologia não diz faça isso, ela diz você é isso. A diferença é sutil e mortal. Porque quando o slogan vira identidade, questioná-lo passa a ser um ataque pessoal. É como criticar a tatuagem mal feita de alguém. Não importa se o desenho tá ruim, ele já está na pele. A interpelação ideológica é quase um ato mágico. É como se a frase chamasse o seu nome e você respondesse sem pensar, sim, sou eu. E sim, eu acredito. Não porque você analisou, mas porque aquilo já foi plantado na sua cabeça bem antes de você perceber. É a lavagem cerebral mais bem polida que existe. Sem gritos, sem tortura, só com repetição, afeto e uma boa trilha sonora de união. E o efeito da massa é potencializar isso ao infinito. O que era dúvida individual se dissolve na certeza coletiva. Você não precisa mais saber se está certo. Basta saber que todos estão balindo na mesma frequência. É o transe coletivo, quando a emoção substitui a lógica e o calor do grupo esquenta mais que qualquer argumento. A parte mais enganosa, você se sente livre. Acredita que escolheu aquele lema, aquela causa, aquele lado, mas, na verdade, a prateleira de opções já estava pronta antes de você chegar. E todos os produtos eram da mesma marca. Você só escolheu o sabor que mais combina com o seu ego. E é nesse ponto que a ideologia deixa de ser apenas um conjunto de ideias e passa a ser uma roupa. Você veste, se acostuma ao tecido e nem lembra como era a sensação de andar nu, intelectualmente falando, lógico. Só que, por mais confortável que seja, essa roupa tem dono. E como todo dono de marca, ele não quer que você descubra como seria andar por aí sem o logotipo estampado no peito. Mas e se alguém ousasse tirar essa roupa? Isso no meio do coro, uma voz decidisse não cantar. O que acontece quando pela primeira vez o silêncio vence o slogan? Então chega o momento do silêncio. Não aquele silêncio constrangido de elevador, nem um silêncio tenso de um jantar de família depois que alguém resolveu falar de política. É o silêncio que nasce quando você percebe que a música que estava tocando na sua cabeça não era sua. Quando o refrão que você cantava com tanta paixão foi escrito por alguém que nunca quis o seu bem, apenas o seu consentimento. Na fazenda de Orwell, esse silêncio seria quase um ato de rebeldia. Imagine as ovelhas, pela primeira vez, não repetindo 4 patas bom, 2 patas ruim, mas paradas se olhando, tentando lembrar qual foi a última vez que pensaram algo por conta própria. É bem trágico como o ato mais simples do mundo, pensar, se torna um ato subversivo quando todo o resto ao seu redor prefere sentir. E é aí que mora o perigo e a libertação também. Porque quando você para, mesmo por um instante, e não repete o coro, descobre que há um eco dentro de você. Um eco que não é de massa, não é de slogan, não é de feed. É só você, sem hashtag, sem bandeira, sem logotipo, sem bio. Apenas um ser humano frágil e falível, encarando a vertigem de ter que criar suas próprias respostas. Pois é, isso assusta. Porque é muito mais confortável vestir o uniforme ideológico pronto, com as respostas já alinhadas como um manual de micro-ondas, fácil de seguir, impossível de questionar. Mas também é exatamente assim que se constrói uma gaiola, dourada, confortável, com Netflix incluso, mas ainda assim uma gaiola. Talvez o maior ato de coragem hoje não seja gritar, mas perguntar. Não é sair por aí tacando fogo, é acender uma vela. Não é destruir o discurso alheio, mas abrir espaço para que ele conviva com o seu, e com o de quem pensa completamente diferente também. Porque a verdade, ela não está no volume do grito da multidão, mas no espaço onde ideias opostas conseguem se encarar sem sair por aí se matando. E se eu te disser que eu não tenho as respostas? Que assim como você, eu também me perco nesse emaranhado de certezas prontas.
que eu também caio nos slogans, me deixo seduzir pelo conforto da maioria e só percebo tarde demais. Pois é, talvez a única diferença seja que nesse exato momento eu estou convidando você para fazer essa pausa junto comigo. Então, antes de seguir para o próximo vídeo ou continuar aí sua vida, eu quero te propor um acordo. Vamos pensar um pouco sobre isso. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o que você acha e a que conclusão você chegou. Porque, no fundo, vamos muito mais longe através do diálogo do que com certezas. Eu posso estar completamente errado, e talvez seja justamente por isso que essa conversa seja tão importante. Se esse vídeo te cutucou em algum lugar, se essa pulga atrás da orelha começou a coçar, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que, de vez em quando, também precisa desligar o couro. E deixa nos comentários a frase que eu criei especialmente para esse tema. Nem toda voz alta é verdadeira, e nem todo silêncio é vazio. No próximo vídeo, a gente vai continuar cavando esse buraco, e quem sabe encontrar lá no fundo algo que realmente vale a pena guardar. Mas aqui entre nós eu também posso estar completamente errado. Então, pense bem sobre isso, fique bem e beba água.